E o pastor Samuel, que é a nossa cobertura espiritual, né, ele mandou um abraço para a igreja, né, que Deus continue abençoando vocês, ele tem orado por nós. E ele foi lá e ele disse para nós o seguinte, falou, todas as reuniões deles, eles dão oferta. Ele falou, mas eu não estou entendendo. Nós somos um país rico perto deles, eles não têm dinheiro para nada. Comem coisas que você não vai comer e não gostaria de comer. Mas vocês vê a alegria e o princípio que entrou no coração deles. E eles são supridos em tudo pelo Senhor. E eu sei que infelizmente no Brasil, quando a gente fala de dízimo e oferta, vem um monte de coisa na sua cabeça. Né? Vem nomes, igrejas, roubos, desvios, lavagem de dinheiro. Mas eu quero dizer para você que se você quiser andar em fidelidade, você precisa ser fiel a Deus. E precisa esse princípio entrar no teu coração. Você não pode vir entregar o teu dízimo como se fosse um velório, né? Alguém, um ente querido morrendo, você dá... Nunca mais vou ver esse dinheiro. Que saudade. Né? Não pode ser assim. Então você precisa aprender um princípio. E eu quero só passar esse vídeo, talvez você vai dar um pouco de risada. Mas é para você entender, quando um princípio entra dentro do coração de uma pessoa, a gente cumpre a palavra de Deus. Amém? E aí, você já fez um monte de promessa. Não fez? Todo ano você faz. O ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou fazer regime, o ano que vem eu vou ser melhor pai, o ano que vem eu vou ser melhor filho, o ano que vem eu vou ser melhor esposo. E você pede perdão hoje para Deus, porque tudo que você falou você não fez nenhuma vez. Mas que você possa prometer para o Senhor, fala, toda vez que eu vou entregar o dízimo, eu vou ser mais ou menos parecido com isso. Não precisa ser tudo isso, mas mais ou menos parecido com o que eles ofertam. Eles não andam no carro que você anda, não têm o emprego que você tem, não comem o que você come, não veste o que você veste. Mas eles têm a alegria de ofertar na casa do Senhor. E o culto demora 3, 4 horas também. Não é aqui que chega 2 horas, você está na hora de ir embora, está querendo correr. Mas em nome de Jesus, 2012, nós vamos ofertar com alegria. Amém, irmãos? Mesmo que você não sabe fazer o tchagaragara, não tem problema. Mas você vem pelo menos dando risada. Fala, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem sido fiel comigo. Amém, irmãos? Pega o gasofilaço lá então, nós vamos fazer a nossa última oferta, o nosso dízimo. Eu gostaria que você... fizesse isso com alegria no teu coração, plantasse uma semente, em nome de Jesus, né? Eu não sei o que você tem aí no seu bolso, mas planta uma semente hoje. Se você tem aí alguns reais na tua carteira, né? Vamos fazer isso para o Senhor, traga uma oferta para o Senhor nesse momento, amém? Nós vamos pôr essa música, pode pôr mais baixo, irmão, sem o vídeo, não precisa passar o vídeo. Não, irmão, pode voltar, vai ser esse aqui mesmo. Esse aqui tem gente que vai vir até com mais ânimo. Obrigado. Não que eu não gosto do som de vocês são maravilhosos, mas aqui isso aí não. Pode soltar aqui mais baixinho, irmãos. Amém? Antes de você soltar, peraí. Levante sua mão em nome de Jesus. Pai, te damos graça porque o Senhor tem dado mais do que o suficiente para nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem abençoado esta igreja, obrigado pela reforma, obrigado porque hoje nós já temos as classes, né? Vai começar a funcionar das crianças. Nós te damos graça porque o Senhor tem prosperado esta obra, o Senhor tem sido fiel, e isso é um sinal que nós também temos sido fiel com o Senhor. Então abençoa o teu povo, abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida naqueles que têm entendido esse princípio, e que o teu povo seja próspero, que nós possamos aprender, não vir com tristeza, mas dizimar e ofertar com alegria no nosso coração, sabendo que não vai faltar, porque o Senhor é um Pai amado, que supre todas as nossas necessidades. Então cuida desses valores, multiplica os valores e abençoa o teu povo, e prospera a tua igreja e as famílias, em nome de Jesus. Amém. Fala amém. Amém. Glória a Deus. Então traga com alegria o teu dízimo e a tua oferta. Amém, irmãos? Pode trazer o teu dízimo e a tua oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba, Senhor, a nossa alegria. Nós fazemos, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba a nossa oferta, receba a nossa fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Aleluia. Un saltito para Jehová,
Fala amém. Aleluia. Pode vir, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar o meu coração com um de vocês. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais me ensinaram, o caminho que deve andar. Me ensinaram alguns princípios, algumas verdades. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos viver aquilo que aprendemos na palavra do Senhor. Nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Porque nós ouvimos muito. Nós somos uma igreja do século 21 que tem muito ensino. Você é prova disso. Se você não sabe um assunto, você entra na internet. Você entra lá no Google e destrincha um assunto. Mesmo que talvez tenha algumas coisas erradas, mas você tem conhecimento. Você liga a televisão, tem 3, 4 programas evangélicos, cada pastor falando, dentro da sua doutrina, da sua denominação. Mas está tendo conhecimento, está se falando de Jesus. Mas nós estamos ficando uma igreja do século 21, uma igreja inchada, cheia de conhecimento. E que não tem vivido o evangelho. Que não tem praticado o verdadeiro evangelho. Como, por exemplo, a presença do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz, aonde o Senhor está, aonde a presença de Deus está, aí há liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem que libertar de dogmas, tem que libertar de religiosidade. Nós temos que ser libertos das coisas que nos prendem a não deixar a gente avançar no reino espiritual. E eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor tem muitas coisas para fazer na tua vida e através da sua vida. Vou repetir, o Senhor tem muitas e grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém, irmãos? Você tem que parar de ser um crente esquenta-banco, um assistente que só assiste. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar em poder, quer te usar para curar vidas, salvar vidas. Interceder pelas vidas, salvar a tua família. Salvar os teus irmãos, os teus amigos. E nós nos acomodamos na igreja, sentamos, escutamos. E acha que é o suficiente. E não é verdade, não é assim que funciona a igreja. Não é essa igreja que Jesus deixou e ensinou os discípulos a viver. Não existe o pastor faz, o pastor tem que se virar, o pastor ganha para isso, não é verdade. É uma mentira que o diabo tem jogado na sua cabeça, na cabeça da igreja do século 21, para que vocês sintam crentes acomodados. E nós precisamos começar o ano 2012 diferente. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos aí podem sentar. Não vai precisar isso aí. Eu vi que vocês fez, obrigado. Eu entendi, mas vamos seguir. Se vocês quiserem sentar para frente, pode ficar à vontade. Então, e Deus está nos levando a viver um ano 2012 mais intenso na presença do Senhor. Amém, irmãos? Um ano onde o Espírito Santo vai ter liberdade na sua vida. Onde o Espírito Santo tem que fluir através de você. Efésios 4:6 diz, há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, que está em todos e age por meio de todos. Então Ele está por você, Ele é por você, mas Ele quer agir através de você. E quando você se sente usado por Deus, quando você sente que você é uma bênção, isso refrigera a nossa alma, isso nos dá uma motivação maior para viver essa vida tão desgastante no mundo, com princípios tão degradantes, que o mundo tem a cada dia perdido alguns princípios básicos da família. E nós precisamos fazer a diferença nesse mundo, irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos ser guiados pelo Espírito.
Precisamos ser tomados pelo Espírito, para viver por Ele, para Ele e através dEle. Amém? Abra sua Bíblia em João 16. João capítulo 16. Versículo 8 até o 13. Todos acharam? Quem não achou, fala misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando quem vier? Hã? Tem certeza? Hã? Fala assim, o Espírito Santo. É sobre ele que está falando esse texto. Diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, o diabo. Tendo ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando, repete comigo, o Espírito da verdade, que quer dizer o Espírito Santo vier, ele os guiará, repete comigo, guiará a toda a verdade. E aí eu continuo dizendo, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tomará, e o tornará conhecido a vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, peço por favor, que a tua graça, que a tua revelação, Pai, libera o teu Espírito Santo para trazer discernimento, para trazer revelação, para que possa entrar no nosso coração, na nossa mente, gerar uma mudança e começarmos esse ano 2012 cheios da tua presença, guiados pelo teu Espírito Santo, tomados, possuídos pelo teu Espírito Santo, para que possamos fazer grandes obras em teu nome. Porque o Senhor disse que nós faríamos obras ainda maiores do que o Senhor fez. Como nós podemos fazer obras maiores se nós somos limitados? Mas nós entendemos que através do Espírito Santo de Deus, a parte da Trindade em nós, faremos coisas grandes no Senhor. Ganharemos essa cidade para o Senhor Jesus. Oh, Rabaxê cantará. Mudaremos ambientes aonde estivermos. Salvaremos vidas. Seremos instrumento do Senhor. E não mais seremos acomodados, escutando a palavra e enchendo como se fosse um cofre. Mas queremos ser um canal de bênção. Por isso, traga a revelação da tua palavra, entra em nós. E gere homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão começar o ano 2012 totalmente diferente. Com uma unção nova, com a graça especial dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fala amém, irmãos. Vocês sabem que Deus, Ele próprio, Ele vinha no jardim toda a viração do dia e conversava com Adão pessoalmente. Essa era uma época maravilhosa. E nós não vemos isso mais acontecer. Essa época, irmão, não que Deus não possa fazer isso, Depois nós vemos ele falando, ele falou, olha, com Moisés eu falo face a face. Moisés foi um outro ícone, do Velho Testamento, onde um homem que conversava com Deus face a face. Ninguém poderia ver Deus, mas ele desafiou, eu quero ver a tua face. E o Senhor disse, você não pode ver, fica na fenda da rocha que eu vou passar de costa, para que você não morra.
vendo a minha face. Então foi um tempo muito precioso de Deus. Mas teve um outro tempo muito precioso quando Deus enviou seu Filho. Por obra do Espírito Santo, gerou Jesus no ventre de uma mulher abençoada, mas não é santificada quando nós vamos pedir algo para ela. Mas uma mulher em qual Deus achou graça, como eu e você, podemos ser santos nessa terra. Deus achou graça nela e concebeu o seu filho através dela. E aí começou-se um tempo onde Jesus ensinava os discípulos e caminhava na terra. Também foi muito precioso esse tempo, mas muitos não aproveitaram esse tempo. Muitos não creram em Jesus. Os próprios judeus, o próprio povo de Deus, não aceitou Jesus. Mandou crucificar Jesus e soltar um ladrão. Mas também esse tempo foi, e aqui Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu vou para junto do Pai. Mas vai vir o Espírito da verdade, o Espírito Santo, e vai estar com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias, através do Espírito Santo. Então ele faz uma promessa, irmãos. E ele falou para os discípulos: esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sejam revestidos e cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender uma coisa: quando você entrega a sua vida para Jesus, o teu espírito é vivificado. Realmente o Espírito Santo entra dentro de você. Essa é uma verdade, ninguém pode tirar. Mas a experiência posterior a isso, a ser cheio do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, é uma outra realidade. Que o Senhor Jesus ensinou os discípulos. E eles experimentaram no Pentecoste. E a partir dos anos, a igreja veio se deteriorando pelos anos. Foi se perdendo muitas coisas, muitas preciosidades, e uma delas é a presença poderosa do Espírito Santo agindo em todos os filhos de Deus. E a igreja, ela começou a desvirtuar e começou a fazer uma diferença, uma distinção entre aqueles que eram líderes espirituais do povo, chamando de clero, e os leigos. Os leigos não faziam nada, não poderiam fazer nada, eles não eram usados para nada. Isso não é o que Jesus deixou. Não foi esse modelo de igreja que Jesus deixou. Porque naquele grande dia, eu e você, nós vamos ser chamados de servos. Eu não tenho diferença, o pastor não pode fazer diferença das ovelhas, porque todos nós somos servos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Assim como Deus, eu sei que tem hierarquia, o Senhor também deixou o sistema de governo da igreja, através dos presbíteros, dos pastores, para ministrar a igreja. O anjo da igreja é o pastor, nós entendemos isso, nós pregamos isso, vocês aprenderam isso. Mas isso não dá o direito de vocês simplesmente ficar como um assistente no culto. Receber a palavra, ouvir a palavra, assistir um culto, e não fazer nada. O que Deus deu para você, que é o Espírito Santo, um Espírito de poder, o Espírito da verdade, o qual nele nós podemos fazer grandes coisas, grandes obras, e mais, vencer o pecado. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vence pecado nenhum, meu irmão. É por isso que nós precisamos entender. Então a palavra dessa noite, né, eu pus um tema, inclusive está no livro, eu não sabia que estava escrito isso no livro, né, possuídos pelo Espírito Santo, um livro que eu estou lendo. Então talvez é uma palavra, né, sendo possuído pelo Espírito Santo. Mas você que já teve envolvimento com o diabo, sabe que o diabo também possui uma pessoa. E faz dela uma marionete. Quantos teve oportunidade de uma vez, o Dedé Santana veio dar um testemunho na Casa de Portugal? Alguém foi naquela vez? Acho que ele veio pela Donep, dar um testemunho na Casa de Portugal, né, da conversão dele. Alguém teve lá nessa época? Assistiu o testemunho do Dedé Santana, não? Mas o que ele compartilhou? Através de sucesso, para ter bens materiais e tudo e bem, ele se envolveu com os demônios. E para você ver como é que estava possuído,
ele tinha que pegar alguns animais, bode, galinha, para fazer trabalho, oferendas com os pais de santo. E era possuído aquele momento, tanto o pai de santo como ele. Ele tinha que comer as vísceras crua, tomar sangue de animal, tomar xixi de animal. É isso que o diabo faz com as pessoas. Talvez você que está aqui dentro já ofereceu, já pagou por oferendas, já pagou um mico fazendo coisas em várias encruzilhadas, trevos, cemitérios. Isso é um envolvimento diabólico que não te leva a nada. Mas o que nós precisamos entender como igreja, que nós, você e eu, precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Fala assim: eu preciso ser tomado, ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. Fala amém. O que significa possuído? Possuído significa aquele que está na posse ou no poder de alguém. Ser dominado. Eu quero ser dominado pelo Espírito Santo. Eu quero ser dominado pelo Espírito Santo. Eu quero ser levado por Ele. Como nós cantamos, o vento sopra para onde Ele quer. A gente até escuta a voz do vento, aquele sopro do vento, mas não sei de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Jesus estava falando isso para Nicodemos, um religioso. Porque eu vou dizer para você, irmão, um culto desse, que aconteceu essa liberdade no Espírito, um religioso fala: isso é loucura. Um religioso, ele não admite isso, como eu não admitia. Isso para mim era um cúmulo acontecer dentro da igreja. Porque nós fazemos um formato de culto e achamos que Deus tem que se encaixar dentro do formato. Não deixamos que a expressão do Espírito Santo, ele tenha liberdade. E depois nós, como líderes espirituais, e você falamos: Senhor, faça o que tu queres neste lugar. Mas nós queremos enquadrar Deus numa caixinha, falando: isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Eu sei que existe carne no meio disso, existe. Você acha que não tem gente que faz alguns movimentos na carne? Não corre na carne, não dança na carne, não dá glória a Deus na carne, só grita porque a pastora está falando. Você acha que existe gente assim? Não, não existe. É lógico que existe. E Deus também disse, falou: quando nasce o trigo, o que nasce junto com o trigo? O joio. E Deus fala: arranca o joio. Então, irmãos, não se preocupe quem está fazendo na carne. Amém? Faça você no Espírito. Faça para Ele. E você não precisa fazer tudo que os outros estão fazendo, não. Mas você tem liberdade até de ficar calado. Mas faça o teu melhor. Seja para o Senhor. Faça de todo o teu coração. Mas não dá para você não ser expressivo também. Cai mesmo. Caiu a água. Vamos andar sobre as águas. E nós, você, enquadra Deus. Você tem uns preconceitos na tua mente, que não pode, isso não deve, isso é exagero. Vou compartilhar algo com você que eu já pensei. Quando eu frequentava a igreja de Tanabi, ainda era uma igreja convencional, uma outra igreja, que meu sogro era pastor. Existia um irmãozinho chamado Dinei, isso não tem problema falar com ele, porque nós somos amigos e ele sabe disso, acho que até falei já com ele. E naquele tempo a igreja de Tanabi estava passando por um avivamento e coisas diferentes estavam acontecendo. E eu, como um bom tradicional, eu não aceitava aquilo. Eu não admitia aquelas coisas que estavam acontecendo. E eu olhava para aquele rapaz, ele sempre ficava no fundo da igreja. E era mais ou menos, não era igual aqui, era mais silencioso a igreja. Mas ele chegava lá de trás e falava: glória a Deus! Esse Deus é Deus, o resto é Baal! Eu olhava bem para aquilo, eu falei: ele não paga as contas no dia da semana e fica gritando aqui na igreja. Bonito, né? O que adianta ficar gritando se não paga as contas no dia da semana? E eu, um bom religioso, apontando o dedo para ele. Olhando o cisco no olho do irmão, mas no meu tinha uma trave da religiosidade. Irmão, se ele está dando glória a Deus naquele momento, deixa ele dar. Se eu criticar ele, é perigoso eu estar mais errado do que ele. Porque nós não podemos julgar ninguém. Amém? Quem vai tirar o joio?
é Deus. E ele é um homem de Deus, né? Está na igreja, abençoado, ele e a sua família toda, né? É um menino de Deus, mas às vezes eu nem sabia a vida da pessoa, mas nós ouvia falar e começava a criticar as pessoas. Por quê? Porque nós enquadramos Deus. Não, Deus tem que agir assim. Tem que ser assim. É lógico, irmãos, que tem liturgia. Também tinha na época do tabernáculo. Deus falava, é assim, você faz assim, tem os pão. Tem a liturgia, mas dentro da liturgia, nós temos que ter a liberdade do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos desejam começar o ano 2012 sendo possuídos, tomados pelo Espírito Santo? De verdade? Então feche teu olho, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração. E aqueles que querem ser realmente tomados pelo Teu Espírito Santo. Aqueles que querem ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Aqueles que querem ser possuídos pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor conceda a eles nesta noite uma graça especial, uma unção especial, para que eles possam caminhar, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nada vai impedir. Porque quando o Senhor guia uma pessoa, eu sei que esse é um caminho de vida e não de morte. Por isso eu abençoo o teu povo e declaro a unção sobre eles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então a igreja, nós precisamos ser controlados, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O problema é que há muita dificuldade em aceitar as manifestações do Espírito Santo. Primeiro, por que é difícil aceitar as manifestações do Espírito Santo? Porque nós confundimos muito com a carne. Você julga o irmão, ou você mesmo se julga falando, mas isso aqui não é de Deus, isso aqui eu estou fazendo na carne, não está certo. Irmão, lógico que você tem que fazer na carne. Não tem que você pular só no Espírito. No meu Espírito está pulando. Não, irmão, a tua carne também tem que pular, entendeu? A tua carne também tem que bater palma. Então é todo o teu ser. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Com palmas, com cânticos, com gritos, com júbilos, com danças. Não, mas eu aprendi que isso aí não está certo. Então você vai aprender certo. Sabe por quê, irmãos? Deus está me trazendo aqui Mical, né, a mulher de Davi. Davi foi buscar a presença do Senhor, né, representado pela arca da aliança. E numa vitória ele veio festejando. Ele veio assim, exagerando um pouco na dança. Pulando um pouquinho e de repente, né, poderia estar aparecendo alguma coisa a mais. E a esposa dele, lá do palácio, olhou para o rei Davi e falou, que coisa feia. Um rei. Isso é modos de um rei, ficar dançando desse jeito na frente do povo. E quando ela chegou lá no palácio, ela falou isso para Davi, isso é jeito de você se comportar na igreja, seu reizinho. E Davi disse o seguinte, que Deus julgue entre mim e ti. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou estéril, a maldição veio sobre ela. Então toma muito cuidado com o que você pensa das pessoas ou da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque senão você pode ficar estéril. E a minha oração e o meu desejo é que você seja tomado pelo Espírito. Que o Espírito Santo te pegue, te possua e te direcione no centro da vontade de Deus. E cumpra o propósito de Deus na tua vida, amém? Você não nasceu simplesmente para viver essa vida sofrida e de vez em quando vir na igreja para ter uns momentos de alegria. Não, você foi criado por um propósito. Deus tem um propósito com a tua vida. Você precisa descobrir qual é o propósito da sua vida. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te encher com o Espírito Santo. Deus quer te batizar com fogo, quer te dar dons espirituais. Os dons não é para o pastor. Os dons é para a igreja, para a edificação da igreja. O pastor também tem e precisa ter, mas você também. Nós somos o corpo de Cristo. A segunda dificuldade, o problema que nós temos de aceitar as manifestações do Espírito Santo e dar liberdade para Ele, é porque nós criamos muitas regras e normas humanas. E assim passamos a controlar o Espírito Santo. Isso pode, isso não pode. Isso é exagero, isso é da carne. E realmente às vezes vai acontecer, irmãos.
Às vezes você vai ver teu irmãozinho que não está na unção coisa nenhuma, ele está na carne. Eu já vi gente cair porque quer cair. Que tem vergonha, se não cair, os outros falar, não recebi a unção de Deus. Para quê? Desde quando você precisa cair para receber a unção? Mas quando você cai na unção, você vai levantar um homem ou mulher diferente em nome de Jesus. É isso que faz a diferença, não é que você cai, é como você levanta, cheio da presença do Senhor. Então o problema não está cair, ou ficar em pé, ou ficar de qualquer jeito, com a mão levantada, se treme, se não treme. Você tem que dar liberdade para o Espírito Santo agir em você. E o que vai acontecer com você, irmão, não se preocupe, não fique assustado. Quantos confessam que tem medo de o Espírito Santo pegar você e você pagar um mico na igreja? Ninguém tem medo? Ou não pode mentir, senão o primeiro pecado você vai ter que confessar para Deus. Uma menina corajosa levantou a mão, ela tem medo. Ninguém tem medo do Espírito Santo de pegar e você fica falando, não, vou me controlar porque tem gente vendo. Eu não posso pagar esse mico. Só eu tinha esse pecado há uns 6 anos atrás. Vou parar, vou encerrar. O Caleb tem medo. Obrigado, meu filho. Nada como uma família abençoada. Te amo. Eu sabia que tinha alguém aqui. Glória a Deus. Mas não precisa ter medo, não. Deixa o Espírito Santo te pegar. Nós criamos regras. Fala, vai ficar feio eu começar a falar alto aqui agora. Terceira, dificuldade. E o problema que nós enfrentamos para não aceitar as manifestações do Espírito. Porque temos medo do que as pessoas vão falar de mim. E eu tenho medo da minha reação. O que eu posso fazer? E o medo não é de Deus. Então por isso nós estancamos as manifestações do Espírito. Não deixamos, nós queremos que Ele nos possua, que Ele nos controle, que Ele nos guie. Mas não deixamos isso acontecer. E eu confesso, irmãos, que tem que começar de mim. Que nós precisamos desenvolver isso. Isso requer um treino. Quantos quer treinar nessa noite? Amém? Então fica de pé em nome de Jesus. Quem não quer treinar pode ficar sentado. Deus está atrás, buscando homens e mulheres que vivem o evangelho intenso, tanto por dentro como por fora. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Quantos querem? Fala assim, em nome de Jesus. Que todo medo, todo trauma, todo aprendizado errado, sai da minha mente e do meu coração, porque eu quero ser cheio, ser tomado, ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que querem dar um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Aleluia! Amém, irmãos? Pode assentar. E Davi foi um homem que Deus encontrou. Davi foi essa pessoa. Deus buscou alguém com um coração que agradasse a ele. Em 1 Samuel 16:13, a Bíblia diz, Deus diz que quando o profeta ungiu Davi, o Espírito Santo se apoderou dele, se apossou dele. Então a gente vê lá em 1 Samuel 13, que Deus está à procura de alguém, de um coração que lhe agradasse, que está disposto a deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. E ele encontrou Davi, um homem segundo o coração dele. E a Bíblia diz que quando ele foi ungido rei, o Espírito Santo apoderou-se dele, tomou posse dele, possuiu ele. E por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por isso que ele venceu muitos inimigos. E foi um homem que viveu na graça e no poder de Deus. Ser possuído pelo Espírito Santo é estar totalmente submisso à sua vontade e à sua ação. Repete comigo, ser possuído pelo Espírito é estar totalmente submisso à sua vontade e à sua ação. Vocês estão entendendo?
Ser possuído é isso, é ser dominado por Ele, ser controlado pelo Espírito Santo. E alguns exemplos, eu vou dar alguns exemplos rápidos, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 13. Utilidade pública, Silas, por favor, comparecer ao seu carro, que parece que disparou o alarme. Estou vendo daqui, então já estou fazendo a utilidade pública. Jeremias, capítulo 13. Versículo de 1 a 9 diz assim: Assim me disse o Senhor ao profeta: Vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Aí diz o versículo 2: Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: Pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda ali numa fenda da rocha. Só para você saber, está mais ou menos 560 quilômetros de distância de onde ele estava. Onde Deus mandou ele levar esse cinto e esconder na fenda da rocha. Só para vocês entenderem. Assim fui e escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: Vá agora de volta a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Presta atenção. Quem é guiado pelo Espírito faz umas coisas que aparentemente é loucura. Deus falou para o profeta Jeremias o seguinte: compra um cinto. Ele comprou um cinto e pôs o cinto. Veio de novo a palavra e falou: agora você vai levar 560 quilômetros. E não tinha teu carro bonzinho que você tem, não. Ou era Pocotó, ou era aqui. Daqui em São Paulo dá quanto? Quem sabe? Quanto? 550. Então, mais ou menos daqui em São Paulo. Você vai lá, São Paulo, na rua tal, no bairro lá, enterra lá o cinto. Depois passa muito tempo, Deus fala: vai lá de novo, pega o cinto. Só para mostrar o que ele ia fazer com o povo de Deus. Porque o povo tinha desobedecido. Eu não sei para você, mas para mim, no fundo, do meu coração como homem, humano, carnal, isso é brincadeira. Hã? Mas quem é guiado pelo Espírito, é possuído pelo Espírito, obedece à voz de Deus. Obedece à voz do Espírito. Quer ver mais outro exemplo? Oséias, capítulo 1, de 1 a 2. Deus falou assim para o profeta. Você abre só para conferir. Casa com uma prostituta e tenha filhos com ela. Falou para o profeta Oséias: vai num prostíbulo, pega uma mulher infiel e casa com ela e tem filhos com ela. E com certeza o texto diz que ela foi infiel a ele. Só para Deus mostrar a infidelidade do povo dele para com Deus. Eu não sei você, mas quando a gente lê esses textos, a gente tem que entender quando a gente pede: Pai, eu quero ser guiado pelo Espírito. Ele vai pedir para você acordar meia-noite ou 2 horas da manhã. E vai fazer umas loucuras. Aí você vai falar: não, isso é da minha cabeça. Não é. Quem é guiado pelo Espírito vai fazer umas loucuras. E não precisa mostrar para os outros o que está fazendo. Você vai fazer para o Senhor. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, é por isso que às vezes as pessoas não querem. Ou melhor, quer, mas não paga o preço. Porque não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é da tua forma, é da forma de Deus. Agora eu quero que você abra em Ezequiel, capítulo 4. Só quero mostrar mais um. E vai pensando, vai colocando no lugar desses profetas você.
Ezequiel capítulo 4. Vou ler alguns versículos, não vou ler até o 17, mas vou ler alguns, só para você entender o que Deus está falando para Ezequiel. Diz assim: agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque à sua frente, e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade, e ponha-se de frente para a cidade, para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Um ato profético. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano, olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Versículo 11. Não, o 9. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, panço e espelta, ponha numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pense 240 gramas de pão, pese 240 gramas de pão por dia e coma em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada e assente à vista do povo, usando fezes humana como combustível. Ele deveria comer uma medida exata de pão e água durante 390 dias. E o pão deveria ser cozido com fezes humanas. Aí ele falou: Deus, tem misericórdia, né? Ele deu uma choradinha e Deus falou: tudo bem, você vai fazer tudo que eu falei, mas não precisa ser fezes humanas então, porque senão vai ficar difícil de convidar os irmãos para fazer, para você continuar o fogo. Então pode ser de esterco mesmo, de animais. E ele fez. Alguém ainda quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Já diminuiu um pouco. No teu mundinho está melhor, não está? Ah, eu estou aqui, estou vindo na igreja, está bom demais. Para que esse negócio aí? Eu já estou fanático, já estão me falando que eu sou fanático já. Se eu começar, agora acordar de madrugada, Deus começar a falar umas coisas para mim, aí como é que vai ser? Atos 8, 26 a 30. Um anjo, através do Espírito Santo, falou para Felipe: corre atrás daquela carruagem ali que tem um eunuco. E você vai falar as boas novas para ele. Ele saiu correndo atrás da carruagem. E o cara estava lendo a Bíblia em Isaías, uma palavra. E ele falou: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como? Se não tem ninguém que me explique. Ele entrou dentro da carruagem, começou a falar das boas novas de Jesus. O eunuco aceitou Jesus. Tinha água para ele batizar, desceu ao rio, batizou o eunuco. E quando ele acabou de sair da água, o Espírito Santo arrebatou Felipe e pôs em outro lugar, em outra cidade. Aquele homem, outro homem comum como nós, Ananias, Saulo, aquele que perseguia a igreja, o apóstolo Paulo, que prendia para matar os cristãos. Ele estava cego numa casa e a palavra veio sobre, a palavra de conhecimento sobre aquele homem: você vai na casa tal e você vai orar por um homem chamado Saulo, que ele vai recobrar a visão. E se você sabe que é um que mata os cristãos, né, que prende os cristãos para matar, você iria? Mas quem é guiado pelo Espírito vai, orou, e Paulo recobrou a visão, foi cheio do Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo, quando ora assim: Senhor, tira esse espinho da carne de mim.
Como Paulo pediu umas 3 vezes ou mais para Deus. E Deus disse para ele: Paulo, não vou tirar. A minha graça basta para você. Quem é guiado pelo Espírito não vive o seu mundinho, a sua vontade, do seu jeito. Mas vive para Ele, para a glória dEle e obedece a Ele. Vocês ainda querem ser possuídos pelo Espírito Santo? Vocês ainda querem ser guiados pelo Espírito Santo? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Os demônios possuem as pessoas e levam para o inferno e para a morte. O Senhor possui através do Espírito Santo e nos leva para um caminho de vitória, de bênção e nos leva para a vida eterna. A grande diferença está aí. Ele nos coloca por cabeça e não por cauda. Ser guiados pelo Espírito, ser possuído pelo Espírito é assim. Isaías chega ao rei Ezequias, está lá em 2 Reis, capítulo 20. Ele diz para o rei: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E falar isso para o rei, num tempo de monarquia, onde o rei manda matar, prender, o rei é que tem a última palavra. Um profeta chegar para um rei e falar isso, ele estava correndo risco de vida. Mas quem é guiado pelo Espírito, é possuído pelo Espírito, não teme a morte, não tem medo de nada, ele vai e entrega a palavra do Senhor. E Ezequias pôs a casa em ordem, fez uma oração ao Senhor, falou: eu tenho andado nos teus caminhos, me perdoa. E o Senhor falou: Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida, porque eu tive misericórdia dele, e ele orou, se arrependeu e vai pôr sua casa em ordem. Mas quem é guiado pelo Espírito, irmão, não fala do que quer. Fala o que o Espírito Santo e o que Deus quer. Amém? Vive do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer. Você precisa aprender isso. É isso que Deus está querendo. Porque há um grande poder quando nós vivemos cheio do Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós somos possuídos pelo Espírito Santo. Porque Jesus disse, falou: olha, eu vou junto do Pai. Mas vai vir aquele que vai guiar vocês, consolar vocês. Vai guiar em toda a verdade. E sem Ele, irmão, vou dizer para você, você está perdido. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados por Ele. Porque senão você não consegue salvar nem o teu filho, nem a tua filha, nem tua esposa e nem teu esposo. Ninguém. E vou dizer mais, acho que nem você mesmo vai chegar até o fim e vai receber a coroa da vida. Mas aqueles que são cheios e querem viver tomados pelo Espírito Santo, possuídos pelo Espírito Santo, esses, além de viver uma vida poderosa aqui, abundante, vai ver o Senhor, vai ter a grande alegria de contemplar a face de Deus e entrar nos céus, para de vez viver com Ele, onde não vai haver choro, ranger de dentes, maldição nenhuma, doença, mas nós vamos ter a presença e a alegria completa do Senhor naquele lugar. Amém, irmãos? Então que você comece o ano de 2012 permitindo o Espírito Santo te tomar. O Espírito Santo possuir você. Sabe, a pastora começou a dizer, tem muita gente que tem fé ou acredita em muitas coisas, começar o ano com o pé direito, pular onda, entregar não sei o quê, fazer isso, dar presente para não sei quem. Irmãos, a nossa sorte é o Senhor. Nós precisamos ser cheios e ser guiados pelo Espírito Santo. E se você veio aqui nessa noite, eu tenho certeza que Deus quer tomar você. O Espírito Santo quer pegar você e te levar em novidades de vida. Amém, irmãos? Cutuca o seu irmão do lado e fala assim: acorda, meu irmão. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Se você estivesse na frente de um carneiro agora, você não estava dormindo. Glória a Deus pelo carneiro. Deus sabe o que você precisa para ter uma vida feliz e prazerosa. Você não sabe, mas Deus sabe. E Ele sempre vai suprir as tuas necessidades. Amém? Deixa o Espírito Santo te guiar a toda a verdade. Jesus disse em João 3,8: o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
E essa palavra Jesus disse para um religioso, Nicodemos. Talvez ele frequentava mais a igreja do que você. Ele conhecia mais da Bíblia do que você. E Jesus disse para ele: filho, o que você precisa é nascer de novo. Da água e do Espírito. Você precisa entender que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Como o vento que eu não sei de onde vem nem para onde vai. Mas eu sei que ele existe e eu sei que ele vai me levar ao lugar da presença de Deus. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. E nós vamos, eu não sei que hora que é. Falta 5 minutos, 7 minutos. Quero que o ministério venha aqui em cima e nós vamos cantar aquela canção de novo. O vento sopra onde quer. E se você quer ser ministrado por Deus, pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo, é Deus que vai tomar você. E você vai deixar Ele tomar você. Então nós vamos passar o ano, a gente sempre passa às vezes de joelho, uma oração silenciosa. Mas esse ano nós vamos fazer diferente, amém? Nós vamos passar adorando a Deus com essa canção. E deixando o Espírito Santo te pegar. Para começar um ano diferente, em nome de Jesus. E você vai fazer diferença na sua casa. Você vai ser um instrumento de Deus para salvar a tua família. Você vai orar por pessoas que estão doentes, eles vão ser curados, em nome de Jesus. Você vai ser um canal de bênção. Você vai sair daqui com uma fé tremenda. Vai falar do poder de Deus, mesmo que eles vão falar que você é chato. Você vai falar, não tem problema. Mas um dia você vai receber o que eu tenho. Porque o que eu tenho, eu te dou de graça, que é a presença de Deus. Eu oro por você e ministro na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quantos querem ser cheios, ser possuídos da presença de Deus?